Estamos de volta, programa Questões de Fé, e vamos agora, antes de ouvir a música Pedacinhos do Céu, de Valdir Azevedo, o Carlos Alfeu vai nos falar sobre o seu trabalho, o seu projeto, dele e do Rodrigo. Vamos conferir. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui apresentando o nosso trabalho no programa e gostaria de convidar a todos para o dia 20, segunda-feira. Eu vou dar um recital de violão, recital de defesa do meu mestrado, que vai ter vários convidados, como Rodrigo Olivares no contrabaixo, Marcos Matur no violão, Marcelo Pereira na flauta e Thales Bibiano na percussão. E a gente vai tocar algumas músicas latino-americanas, assim como essa próxima aqui, que também está no repertório. Pois é, vocês viram a música bonita, o violão, enobrecido também pela presença do contrabaixo. E as informações complementares aí do local vocês viram no monitor da sua TV. Bom, continuando aqui, nós estamos meio atrasados, né? Nessa segunda parte, eu queria... Quando o Papa fala assim, necessidade, que é o subtítulo, das desigualdades sociais, deve-se entender, não é necessidade. É a realidade existente, que é, na verdade, quando explica, a gente percebe isso. E o que é fundamental é que exista igualdade de oportunidades para todos, que isso seja oferecido igualmente para todos as oportunidades. Naturalmente, cada um vai viver, aproveitar de acordo com o seu esforço, com as suas características pessoais, e aí resulta, portanto, uma desigualdade, ou seja, uma pluralidade.
Ninguém gostaria que todo mundo fosse igual ao colégio interno antigamente, né? Todo mundo de uniforme, fazendo a mesma coisa, repetindo as mesmas coisas, como nos regimes totalitários. Não. Desigualdade significa que não é igual, ou seja, que há uma pluralidade de pessoas com características, com competências, etc, etc, etc. Isso que o Papa quis dizer. No segundo ponto na obra da Igreja, ele prega a necessidade da concórdia. Depois, no número 3, ele fala sobre as relações entre as classes sociais. E, em primeiro lugar, ele fala a necessidade da justiça. Em segundo lugar, da caridade, letra B. Em terceiro lugar, ele fala qual que é a utilidade das riquezas para um país, para as famílias. O que isto importa, o que isto significa. Depois ele fala sobre a bem-aventurança dos pobres, que está no Evangelho, explica isso, e termina essa terceira parte da parte 2 com a fraternidade cristã. No número 4 da parte 2 da obra da Igreja, o Papa conclui quais são os meios positivos que a Igreja tem para melhorar o mundo, né? Melhorar principalmente o campo social. Ele coloca 3. A difusão da doutrina social cristã, a renovação da sociedade como um todo e a beneficência da Igreja. Beneficência seria aquilo que a Igreja já vem realizando, que a gente vê o testemunho aí dos padres operários, e que, aliás, nós vamos ver agora o padre José Ferreira continuando e completando o que nós estamos falando no seu trabalho de maneira concreta. Vamos conferir. O sonho do nosso fundador e dos primeiros fundadores, porque ele não fundou sozinho, ele estava com mais 5 padres, então era um grupo de 6 padres, era exatamente levar a espiritualidade cristã, a fé, ou seja, evangelizar o mundo do trabalho, mas ele percebeu que não era possível falar de evangelho, falar de Deus num mundo opressor, em que às vezes o próprio patrão, que era católico, oprimia. E isso não tem jeito. Então é preciso também unir as duas coisas. Por isso o nosso lema original, e que até hoje, é justiça e caridade. Justiça nua e crua só não resolve. Precisa da caridade. Mas a caridade sozinha também não, porque vira assistencialismo. As situações que você não tem que perguntar por que ela está passando fome. Por isso, desde o início, nós também acreditamos na ajuda imediata, emergencial, quando uma família está passando fome. Mas nós queremos ir na raiz disso, que sempre está ligada à injustiça na questão do trabalho. Dentro da visão de humanização, nós acreditamos que quanto mais facilitar o trabalho do operário, é claro que em si não é negativo. A questão está mais no sistema. Um sistema que otimiza os meios de trabalho, a tecnologia, mas não pensa na pessoa humana. E esse sistema mundial hoje, como diz o Papa Francisco, é um sistema que mata, porque se melhora a produtividade, mas não melhora a qualidade de vida dos trabalhadores e lança uma multidão no desemprego, não tem sentido essa evolução. É preciso buscar caminhos que integram as duas coisas, a evolução tecnológica com a humanização, no sentido da pessoa se beneficiar desta evolução. É interessante, né? Ele está dizendo com a evolução tecnológica. Dizem os especialistas que, na medida em que há uma evolução tecnológica que retira a gente do trabalho e coloca o computador ou a máquina no lugar, outras frentes de trabalho são abertas. Esperemos que seja verdade. Muito bem. Aí, no segundo ponto, e aliás, o título os 2 elementos, justiça e caridade, é tirado aqui da Rerum Novarum. Na letra B da segunda parte, ele fala a obra do Estado. Então, primeiro ponto é o direito de intervenção do Estado. Aí vem o socialismo democrático, que seria
a necessidade do Estado intervir com dois objetivos, segundo a Rerum Novarum, para o bem comum e para o bem dos operários, dos trabalhadores. Interessante, né? Não para outras coisas, né? Para o Estado roubar, para ter as empresas por conta deles e tirar o dinheiro que pertence a todos. Não é nesse sentido, não. É para o bem comum ou para o bem dos operários. Será, por exemplo, que o Estado que ficou com a Petrobras o que ele fez lá foi para o bem comum? Foi para o bem dos trabalhadores? Foi para o bem do povo brasileiro? É uma pergunta, perguntar não ofende, né? Voltamos daqui a pouquinho para o quinto bloco do Questões de Fé.